E dando continuidade ao vídeo anterior, vamos seguir com o nosso conteúdo. E aí, vamos voltar aqui para o nosso IFCE. Como vocês já sabem, né, a equipe de Engenharia de Segurança do Trabalho foi composta ainda em 2014, 2015 e estabilizou, né, a equipe entre membros né, da equipe que acabaram não permanecendo na instituição e outros que chegaram, né, foram convocados e passaram a compor a equipe. Em 2015, aproximadamente, a equipe se estabilizou. E aí foi iniciado um processo de pensar na gestão dessa segurança do trabalho dentro da instituição. Até então, nós tínhamos pequenos ensaios, né, feito por profissionais de dentro da própria instituição, professores em especial que colaboraram muito, né, com esses primeiros passos. Mas era importante fazer um levantamento geral, um diagnóstico geral de todas as unidades, né, saber como é que cada campus está trabalhando os seus riscos, saber os riscos de cada unidade, como cada unidade está gerenciando esses riscos. Então, a primeira fase foi essa, de antecipação e reconhecimento. Antecipação, por quê? Porque no momento em que se construiu essa ideia, né, se construiu esse setor, na verdade, de segurança do trabalho, era um momento em que vários prédios, vários novos campos estavam sendo edificados. Então, algumas coisas conseguiram ser ali minimizadas, outras não, né? As obras já estavam em andamento. Algumas conseguiram ser eliminadas, alguns riscos reduzidos, outros não. E aí é um processo que nós vamos fazer ao longo, né, do período em que a instituição estiver aí em pleno vapor. Então, nesse processo de diagnóstico, foram criados os relatórios de avaliação e prevenção de riscos ocupacionais. Basicamente, a equipe do setor de Engenharia de Segurança do Trabalho visitava o campus, entrava de sala em sala, desde da sala do diretor até os banheiros do campus, né? E passando pela subestação, indo lá para as salas de aula, todos os ambientes foram vistoriados. Então, a ideia era o quê? Levantar o máximo de detalhes que nós poderíamos levantar, né? E, em paralelo a isso, também foram feitos laudos de insalubridade. Afinal de contas, o processo todo já está em andamento. Então, já existem pessoas trabalhando expostos a riscos. Então, elas não poderiam esperar que todo esse diagnóstico findasse para que fosse emitido laudos de insalubridade, periculosidade, reconhecesse ali os danos provocados, né, pelo trabalho. Então, foi feito esse processo de laudos de insalubridade, que são laudos individuais. Então, foi analisado toda a instituição. O que vocês veem aí nesse mapinha é o mapa, né, do estado de Ceará e a localização de todas as nossas unidades. Essa divisão azul, rosa, roxo, cinza, verde, né, ela foi feita com base no deslocamento da equipe dentro do estado. Daí, gerado esse relatório, né, esse relatório é encaminhado para o campus. Então, senhor membro, né, da Comissão Interna de Saúde do Servidor Público, se você está fazendo esse curso agora para montar a sua equipe, né, sua equipe de segurança do trabalho dentro da instituição, dentro do seu campus, vá atrás desse relatório. Você já deveria estar, na verdade, com esse relatório na mão, né? Então, todas as unidades praticamente já receberam, né, os relatórios da unidade, certo? E se por acaso você vai analisar agora esse relatório, você vê que já houve modificações, você também pode entrar em contato conosco para que sejam feitas as atualizações. E, logicamente, que a Comissão Interna de Saúde do Servidor Público vai nos auxiliar nessa missão.
Então, resolvida a questão do diagnóstico, são estabelecidas prioridades, metas de avaliação e controle. Essas avaliações são avaliações, inclusive, quantitativas dos riscos. Então, quando a gente falou lá no slide anterior de, está exposto, é uma exposição acima do limite de tolerância, né? É basicamente isso aí. Essa foto que está na imagem é uma foto de uma cozinha, né? E nós estamos fazendo a avaliação da exposição a calor. Então, há dúvidas se aquele ambiente é muito quente, há dúvidas se realmente aquele ambiente está acima do limite de tolerância, né? A temperatura daquele ambiente está acima do limite de tolerância, então vamos lá fazer a medição, certo? Então, essas medidas são uma das etapas do processo de gestão dos riscos ocupacionais. Então, avaliou-se a exposição, estabeleceu-se as prioridades, né? Aí, enfim, são implantadas as medidas de controle, que vocês, logicamente, né, estão fazendo parte dessas medidas de controle. Uma das medidas, né, estabelecidas seria a criação dessas comissões, e estamos aqui no processo de formação. E, por fim, o monitoramento da exposição aos riscos. Então, a ideia é que nós, setor de segurança do trabalho, e vocês, comissão interna e saúde do servidor público, possamos agir de forma conjunta, né? De braços dados, poder fazer a implantação dessas medidas de controle. Então, mais ou menos esse é o resumo desse fluxo. E aí vamos falar um pouquinho de coisas que vão perguntar para vocês, isso é fato, e vocês precisam estar aí antenados de saber do que é que se trata, né? Assumindo essa comissão, com certeza virão perguntas relacionadas a laudos de insalubridade e periculosidade. Então, gente, laudo de insalubridade e periculosidade faz parte do plano de gestão de segurança do trabalho? Sim, porque é algo que a legislação nos obriga, a legislação brasileira, nos obriga a realizar essa compensação financeira pelo dano causado. Justo? Sim, é justo. Mas eu defendo a bandeira, eu sou da bandeira, que melhor investimento seria a eliminação dos riscos, né? Eu preferia estar trabalhando num lugar saudável a estar recebendo um dinheiro e trabalhando num lugar insalubre, né? Por trabalhar num lugar insalubre. Mas essa é uma outra discussão. Mas esse não é um documento exatamente de gestão, porque primeiro ele é um documento individual. Ele é utilizado como uma forma secundária na gestão desses riscos ocupacionais. É direcionado aos servidores que exercem suas atividades em ambientes passíveis de causar dano à saúde. Então, também não são todos os ambientes da instituição que possuem laudos de insalubridade, porque nem todos têm as condições, né, de ter os pré-requisitos de insalubre. Graças a Deus, nem todos são insalubres. E é pautado no reconhecimento dos riscos ambientais, físicos, químicos e biológicos. Cássia, mas eu estou aqui no setor administrativo e essa cadeira é péssima. Ou então, Cássia, eu estou aqui no setor administrativo, mas há uma sobrecarga de trabalho terrível. Ou há um risco de eu tirar aqui o ar-condicionado da tomada e levar um choque. E aí vou morrer eletrocutada. Riscos ergonômicos e riscos mecânicos, que são, no caso, os riscos de acidente, eles não contemplam, né? Esses laudos não estão contemplados pelos laudos de insalubridade e periculosidade. Legalmente, somente os riscos físicos, químicos e biológicos para laudos de insalubridade. E os de periculosidade, nós temos sim, né? Exposição à eletricidade, mas não é dessa forma, como eu falei, né? De, eu vou desligar aqui o ar-condicionado e, enfim, posso levar um choque. Está também trabalho próximo a produtos inflamáveis, né? Explosivos, isso tudo em laudo de periculosidade. O processo para solicitação desse laudo de insalubridade e periculosidade ou periculosidade é um processo iniciado junto à Coordenadoria de Gestão de Pessoas do campus.
Então, a coordenadoria vai abrir lá no sistema SEI a solicitação do servidor X para, aí ele vai escolher lá, se é insalubridade ou periculosidade. Ele vai preencher um formulário dando as primeiras características do setor dele, certo? Ele vai dizer quais são os produtos que ele está manipulando, se for um caso de produto químico, né? Se não for, ele vai colocar lá não se aplica, né? Se for ruído, ele vai dizer quais são os agentes lá, os itens, né, que você pode escolher. É ruído, é vibração, é umidade, né? É biológico? É contato com paciente com doença tal, é contato com materiais contaminados desse paciente. Então, lá também vai constar, né? Ele vai fazer esse preenchimento prévio e vai encaminhar e a coordenadora de gestão de pessoas vai encaminhar junto com outros documentos, comprobatórios que aquele servidor realmente elabora naquele ambiente, vai encaminhar para a PROGEP e a PROGEP encaminha para a PROAP, que é a Pró-Reitoria de Administração e Planejamento, onde está o setor de segurança do trabalho. Então, o documento ele vai avaliar os riscos das atividades envolvidas no local de trabalho, confrontando com as normas em vigor. Então, gente, o que é que eu devo falar para vocês? Insalubridade, periculosidade é uma legislação. É uma legislação, inclusive, com alguma antiguidade. Então, há riscos que você observa e pensa, poxa, aquilo ali realmente vai acarretar em danos severos à saúde daquele trabalhador. Todavia, por se tratar de uma legislação específica que lista exatamente aquilo que é e o que não é insalubre, praticamente é isso, ou perigoso no caso, engessa muito o profissional que trabalha na área, né? Então, é algo que você vai receber, é aquele formulário que o setor de segurança vai receber e vai fazer a confrontação, né, daqueles dados com as normas em vigor. É isso. Laudo de insalubridade é isso. O ideal é que todo o processo de recomendação de medidas de controle sejam cumpridos. EPIs, as medidas de infraestrutura que são encaminhadas juntos, né, para correção, que tudo isso seja corrigido. Enquanto não for corrigido, o laudo de insalubridade continua em vigor e o profissional vai continuar recebendo, né, por estar naquele ambiente insalubre. Então, esse é o laudo de insalubridade. E os relatórios? Eu espero que vocês, ao longo desse processo do curso, já tenham ido lá buscar o relatório do campus equivalente, né, para darem uma analisada rápida aqui durante o curso. Então, esse é o documento base da gestão dos riscos ocupacionais. É o nosso primeiro diagnóstico. Ali vocês têm ambiente, os riscos ocupacionais de cada ambiente, né, o que nós conseguimos levantar na data da visita, e as medidas de controle que estão sendo ali recomendadas. Lógico que ele não está completo como nós gostaríamos que estivesse, daí a importância dessa comissão entrando nesse papel agora, porque vai preencher as lacunas desse documento. Então, ele é elaborado a partir das visitas aos campos, realizadas pela equipe de engenharia de segurança do trabalho. Aponta as não conformidades e indica medidas corretivas administrativas e de infraestrutura. A análise dos dados auxilia na definição de metas e prioridades, pautado no reconhecimento dos riscos ocupacionais físicos, químicos, biológicos, ergonômicos de acidente. Então, você tem toda a gama dos riscos ocupacionais. É interessante que, a partir desse documento, nós conseguimos, de fato, traçar o que seriam as nossas metas e prioridades. Quando nós começamos a fazer as visitas, percebemos a magnitude da instituição. Então, era primordial a existência dessas comissões para poder realizar esse trabalho conjunto. Então, essa era a nossa prioridade, essa foi a nossa primeira prioridade, né? Estabelecer as comissões dentro das unidades, né? E, lógico, há coisas que você consegue consertar facilmente e ali logo a gente já
conserta, né? Muitas vezes é um posicionamento errado de um extintor de incêndio, ou então um monitor que poderia estar sendo regulado à altura, e o servidor não regula porque às vezes nem sabe que dá de mexer no monitor, na cadeira. Tem casos bem interessantes que você consegue resolver facilmente. Mas esse relatório é primordial. E é primordial também para a concepção de outros documentos, né? Mais à frente a gente vai ver um documento chamado Lista Mestre, que foi feito com base nesse relatório, e ele indica todos os equipamentos de proteção individuais para cada ambiente, para cada laboratório, né? A gente viu a necessidade de existir essa lista mestre. Por quê? Porque visitávamos o laboratório, ou o laboratório tinha pouquíssimo equipamento de proteção individual, ou tinha equipamentos de proteção individual, mas não eram os adequados para os riscos, ou então já estavam fora do prazo de validade e assim por diante. Então, esse documento, Lista Mestre, veio como filho, né, desse relatório de avaliação e prevenção de riscos ocupacionais, e ele veio complementar todos esses dados levantados. E vamos encerrar por aqui o assunto desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo.